Olá, bendito! Hoje vamos ver as orientações que Davi deixou para os sacerdotes descendentes de Arão. Lembrando que Arão teve 4 filhos, mas 2 deles foram castigados por Deus e morreram antes do seu pai. Então, pegue sua Bíblia e vamos conferir o capítulo de hoje. Os 2 filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú, morreram diante do Senhor. Isso porque eles usaram seus próprios incensários e não os incensários consagrados para o uso do tabernáculo e, ao que tudo indica, também não usaram o incenso determinado pela lei e nem usaram fogo que fosse tirado do altar. O trabalho foi feito de qualquer jeito, sem observar as ordens de Deus, um conjunto de atos de desobediência que teve uma consequência imediata. Saiu fogo de Deus e os matou. Como eles não tiveram filhos e o sacerdote era hereditário, Eleazar e Itamar, os 2 filhos mais novos de Arão, e seus descendentes deram continuidade ao sacerdócio. Na época de Davi, os 2 principais sacerdotes eram Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar. Com a ajuda deles, Davi separou primeiramente os sacerdotes e depois os levitas nas divisões em que deveriam servir. Juntos, o rei e os sacerdotes montaram um cronograma com 24 turnos para o serviço do ministério sacerdotal, para cada grupo cumprir de acordo com o tempo e o seu horário de serviço. As divisões foram feitas por meio de sortes. Se fosse feito de outra forma, com certeza haveria disputas em torno das nomeações. Mas nós devemos lembrar que o Senhor era tido como governador da sorte, portanto, estava no controle de tudo. Ao que parece, as sortes eram pedaços de madeira contendo os nomes inscritos, lançados em uma urna que iam sendo tirados ao acaso. O negócio foi feito na presença de testemunhas importantes, incluindo o rei e os 2 sacerdotes principais, Zadok e Aimeleque. Foi uma atividade pública para evitar qualquer tipo de fraude. Semaías recebeu o ofício de escrivão. Ele era o escriba-chefe que cuidava do registro dos resultados das sortes lançadas, de modo que se cumprisse o que havia sido determinado. As primeiras 16 sortes foram tiradas alternadamente entre os descendentes de Itamar e os descendentes de Eleazar. E as últimas 8 atribuições de tarefa restante caíram automaticamente sobre os descendentes de Eleazar, porque havia mais filhos entre os chefes dessas famílias. Foi designado cerca de 2 semanas de serviço para cada turno por ano. Para cada um deles haveria 1000 homens. O restante do tempo, quando não estivessem nos seus turnos, eles trabalhariam nas cidades levíticas, instruindo o povo acerca da lei de Deus. Como havia muitos descendentes de Arão nessa época, Davi dividiu os sacerdotes para que pudesse haver uma distribuição justa de serviço do templo em épocas definidas. Esse procedimento continuava em vigor quando foi anunciado o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias, quando ele servia no templo no seu turno. Zacarias era descendente de Abias. Com o passar dos anos, o número de turnos passou por algumas adaptações. Por exemplo, no primeiro retorno do exílio, em 527 a.C., apenas 4 turnos foram registrados. 7 anos depois, 22 turnos estavam novamente em operação. Depois foi feita uma lista dos descendentes restantes de Levi. A lista cita primeiro os descendentes de Coate, os coatitas, a partir de Amrão. Depois aparecem os descendentes de Merari, os meraritas. Os descendentes de Gerson, os gersonitas, são ignorados e não se sabe por quê. Esses levitas receberam suas tarefas em períodos de tempo em que serviram, ajudando os sacerdotes, também definidos por sorte. Eu imagino que nesses turnos houve uma mistura de homens mais velhos e mais jovens, de modo que nesse serviço sagrado prestado para a nação de Israel, a experiência da idade e o entusiasmo da juventude fossem naturalmente inspiradores.
E no próximo capítulo, Davi passa a orientar os cantores, um ministério muito mais profundo do que simplesmente ensaiar e cantar. Não perca! Até lá!